Bíblia, abra comigo no livro de 1 João, ou primeiro epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 15, versículo 16 e versículo 17. 1 João, ou epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e versículo 17. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Ô glória! Essa palavra aqui é muito conhecida no meio do povo de Deus, porém pouco observada e pouco vivida. O apóstolo João, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vai dizer para a igreja de Cristo: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. O que há no mundo, o qual a igreja, o cristão, eu e você não podemos amarmos? É o pecado. Os desejos desenfreados da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos, a soberba da vida. O que é que há no mundo que nós não podemos amarmos? A pornografia, a masturbação, as drogas, o cigarro, a bebida alcoólica, o adultério, a mentira, a fofoca, a ira, a contenda. Não devemos amarmos essas coisas. Não devemos de forma alguma atentarmos para ela de uma forma a qual venha trazer para nós um prazer momentâneo. Não. Atente. Não ameis o mundo. O cristão, a igreja de Cristo, o povo de Deus, não ama o mundo. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. O pecado. Porque qual é o primeiro maior mandamento que Cristo deixou nessa terra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Então a igreja de Cristo, eu e você, devemos amarmos a Cristo, o soberano, sobre todas as coisas. É isso que devemos amarmos. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje podemos observarmos que muitos irmãos, não todos, muitos irmãos estão amando o mundo. Estão amando as coisas que o mundo oferece. Porque o mundo em si, ele é sedutor. O mundo, ele é atraente. O mundo, ele tem tudo que isso aqui se agrada, ó. A carne. A carne. Amém? Mas a igreja de Cristo, o povo de Deus, deve amar a Cristo sobre todas as coisas. O amor do cristão, ele não tem de estar nas coisas do mundo caído pelo pecado. O amor do cristão tem de estar em Cristo, o seu Senhor e Salvador. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Amém? E a Bíblia vai dizer: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Atenção! Se eu,
cristão, amar as coisas do mundo, o amor do Pai não está em mim, é o que a Bíblia está dizendo. Então, se eu, Luiz Alberto, amo tomar uma cervejinha escondido, amo adulterar, amo fofocar, amo assistir uma pornografia, o amor do Pai, Cristo, não está em mim. Isso aqui é muito sério, irmãos. Muito sério. E a palavra de Deus nos chama a atenção nesse momento. Então, todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, irmão Luiz, mas eu tenho 20 anos de igreja. Eu nasci no lar cristão. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Eu sou pregador. Se você ama o mundo e não ama a Cristo sobre todas as coisas, o amor do Pai não está em ti. É simples. Porque todo aquele que ama a Cristo, ele não ama as coisas do mundo. Ele ama as coisas do Espírito de Deus. Ele busca fazer a vontade de Deus. Porque aquele que ama o mundo, ele busca fazer as vontades das coisas desse mundo. As vontades da carne. Mas aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele busca fazer as coisas do Espírito de Deus. Amém? Então, meus irmãos, é tempo de buscar, é tempo de pensarmos no que estamos amando, primeiramente. No que estamos amando? É de extrema importância. É de extrema importância. Porque vivemos um tempo aonde o Evangelho de Cristo, ele está sendo ensinado de uma forma a qual a igreja ela tem tendência a amar as coisas do mundo. E isso é errado. Porque Cristo, quando ensinava o povo, os apóstolos, quando ensinavam o povo, os profetas, eles ensinavam o povo a amarem a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Amém? Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? Tudo que há no mundo está falando das coisas que não convém à igreja. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos inflamados da carne, o desejo de pecar, o desejo de fazer tudo aquilo que a carne almeja que faça, a concupiscência dos olhos, a concupiscência dos olhos. Davi pecou, por que Davi pecou? Pela concupiscência dos olhos. Ele olhou Betseba, nua, concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então atenção, porque tudo que há no mundo, todo engano, toda lascívia, toda malícia, todo desejo carnal desenfreado de pecar, de fazer aquilo que a carne quer, aquilo que os seus olhos querem ver, atentar, que não convém a Cristo, não é do Pai, mas é do mundo. E a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no poder do maligno. Quem é o maligno? É o homem? Não. É a antiga serpente, o diabo, Satanás. Amém? E essa palavra é uma palavra de despertamento. Para você que não tem amado a Cristo sobre todas as coisas em vosso coração. Para você que não tem dado o lugar devido a Cristo na tua vida. Antes tem vivido no pecado. Antes tem amado as coisas desse mundo. Cuidado. A Bíblia diz que isso não é do Pai, mas é do mundo. E quem é que rege o curso desse mundo caído pelo pecado? É o diabo, a antiga serpente. Cuidado. Cuidado. Amém? Cuidado. Tenha muito cuidado. Estamos vivendo, meus irmãos, tempos difíceis.
aonde o diabo tem trabalhado 24 horas para fazer com que a nossa mente se desvie, para que os nossos olhos se desviem, para que nós venhamos a deixarmos de buscarmos a Deus e buscarmos as coisas desse mundo. Como eu disse, esse mundo, ele é convidativo. O mundo, ele é sedutor. O mundo tem suas artimanhas para introduzir, para arrastar aquele ou aquela que não estiverem de fato e de verdade amando a Deus sobre todas as coisas. E quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas, inclui também a meditação na palavra, o alimento bíblico para o nosso espírito, a oração para nos fortalecer, porque a tentação a todo dia está nos sediando, está nos rodeando. O pecado a todo momento está batendo na porta do nosso coração. A todo momento o diabo vem com um prato, com uma proposta, com uma oferenda. A todo momento. E o diabo, ele conhece o ponto fraco de cada um de nós, ele nos observa. E se nós não estivermos alicerçados na rocha, em Cristo Jesus, certamente iremos cedermos aos desejos desse mundo, porque a carne, ela quer pecar, pecar e pecar. Mas nós devemos mortificarmos a nossa carne, o nosso eu, para as coisas desse mundo. Devemos negarmos a nós mesmos as nossas vontades. Eu sei que não é fácil para ninguém, muito menos para mim, mas devemos colocarmos a nossa vida em oração, devemos colocarmos a nossa vida na palavra, devemos estarmos vigilantes a todo tempo, porque a cada momento o diabo arma uma arapuca, uma cilada, para que eu e você venhamos a tropeçarmos e cairmos nela. E quantos são que já não caíram na cilada do diabo, no laço do passarinheiro, no laço corrediço? Quantos não caíram? Quantos que eu e você não conhecemos, que um dia era cheio da presença de Deus, ensinava, pregava, evangelizava? Você dizia, aquele ali é o homem de Deus, aquela ali é a mulher de Deus, tinha um testemunho a dar, mas que não vigiaram e começaram a amar o mundo e as coisas que no mundo há. Amém? Irmã Elaine, a paz seja contigo. Ô glória! 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Você que está chegando aí, a paz seja contigo. Você que está na Foiu, você que está na rolagem, que Deus vos abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, essa mensagem aqui é de extrema importância, porque hoje estamos vivendo os últimos dias na igreja, os últimos dias na terra, os quais está sendo difícil para muitos permanecerem no caminho, no evangelho, porque esse mundo aqui fora, ele parece um imã, e nós somos os pregos. É um imã gigante que a todo momento força para nos atrair perante ao pecado. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, sejamos vigilantes, sejamos prudentes. Lembre-se do que a palavra diz. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Não amem o mundo de forma alguma. Não amem. Cuidado com as músicas as quais você tem ouvido. Cuidado com as programações que você tem assistido. Cuidado. Cuidado aonde você tem ido. Cuidado. Tenha muito cuidado com quem você conversa. Cuidado. Cuidado.
Porque Paulo diz em Efésios 6:11, no final do versículo, que o diabo é astuto e é sagaz. Eu vou repetir. Cuidado. O diabo é astuto e é sagaz. Cuidado. Tenha muito cuidado. Não brinquem com o pecado. Eu vou repetir. Não brinquem com o pecado. É perigoso. Com o pecado não se brinca. Com o pecado se foge. Atentai-vos para a palavra de Deus. Atentai-vos para a palavra de Deus. Atentai-vos. Então, irmãos, é tempo de buscar a Deus. É tempo de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Deus tem que ser o único que devemos amarmos. Sobre tudo e sobre todos. Não amem o mundo. Esteja no mundo. Viva nesse mundo. Mas a tua mente tem que estar ligada no céu. O teu coração tem que estar em Cristo. Não seja igual ao mundo. Antes, seja diferente. No seu trabalho. Não amem as más conversações. Não amem as fofocas. Dê bom exemplo, dê testemunho de servo de Deus, de serva de Deus. No seio da sua casa, da sua família. Dê bom exemplo de pai e de mãe, servos de Cristo. Ensine os vossos filhos a não amarem o mundo e nem as coisas que no mundo há. Ensine os vossos filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas. Sejam exemplos dentro de vossas casas. Aonde você estiver, no ônibus, na padaria, no trem, no metrô, eu não sei, na escola, no avião, se estiver na praia, se comporte, dê exemplo. Não amem o pecado. Tenham prudência, tenham sabedoria. Testemunhe de Cristo para os outros. Seja diferente no falar. Não queira falar como o mundo fala. O mundo fala por meio de gírias. Fale com palavras decentes, temperadas, de homem de Deus e de mulher de Deus. Se vista prudentemente, não como o mundo se veste, mas com decência, com pudor, com sabedoria. Amém? Ah, irmão Luiz, você está pregando usos e costumes? Não, queridos. Não. Mas a Bíblia diz o quê? Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. E o que há no mundo? A moda. O mundo tem a sua moda para influenciar. E muitos cristãos estão andando de acordo com a moda do mundo. Entenda isso. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não traga para si costumes mundanos, mas que a sua vida expresse o bom perfume de Cristo. Que exale o bom perfume de Cristo. Amém? No nosso comportamento é dito e é visto se verdadeiramente amamos a Deus sobre todas as coisas ou se amamos o mundo e as coisas que no mundo há. É fato, irmãos. É fato. Eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso por experiência própria. Amém? As pessoas, o mundo, nos observam. O mundo me observa. O mundo te observa. Você acha que está passando batido? Não está mesmo. Não está mesmo. Há uma grande nuvem de testemunhas, esperando só um vacilo, só um erro, para poder apontar, acusar
Mas, quando estamos na palavra, amando a Cristo sobre todas as coisas, não há como haver acusação. A não ser se for uma acusação falsa, uma calúnia, uma injúria, um falso testemunho contra. Fora isso, não tem como. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Eu peço que vocês reflitam nisso. Porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, aonde muitos não querem mais ouvir a palavra da verdade. Muitos não querem mais dar ouvidos à palavra do Senhor. E isso é lamentável, muito triste e perigoso. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é passageiro. A concupiscência, ela passa. Os desejos carnais passam. Mas aquele que faz a vontade do Senhor Jesus Cristo permanece para sempre. Amém? Então, um conselho que eu deixo aqui nessa hora: não escolha fazer a vontade do mundo, antes escolha viver para Cristo, estar em Cristo e ter Cristo em vós. Escolha, em nome de Jesus. Amém? Que você possa refletir sobre essa palavra, que você possa meditar. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus Pai não está nele e não está nela. Amém? Meus irmãos, reflita. Reflita sobre isso. Reflita. Eu te convido para que hoje você atente para o que você ouviu, ou vai ouvir, ou está ouvindo. Atente. Atente. Eu quero deixar uma pergunta aqui. O que você tem amado em primeiro lugar na sua vida? Você tem amado a Deus, Pai, sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos? Ou você tem amado o mundo e as coisas que no mundo há? Responda para você mesmo. Responda para você. Em nome de Jesus.